Boa noite a todas e todos, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de todas vocês aqui. Quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui nesse evento, né, de premiação dos melhores TCCs. E já passo logo a palavra à Márcia para que ela dê nossa abertura oficial do evento. Na sequência, eu falo um pouquinho e Marlise também, tá bom? Está contigo a palavra, Márcia. Obrigada. Boa noite. Começar aí cumprimentando meus colegas de departamento e coordenadores do curso, Eduardo Moreira, professores Eduardo Moreira e Marlise Matos. Cumprimentar também todos os alunos e nesse evento aí, né? Deixa eu pegar minha cola aqui, para não esquecer os nomes, né? Esse é um evento para premiação do melhor TCC, trabalho de conclusão de curso de 2020, né? Então, particularmente, eu quero cumprimentar e parabenizar, aí que eu preciso da cola, né? A Amanda Lebron Diniz Ribeiro, e junto parabenizo, pena que ela não está aqui, a Magna Inácio, que a orientou. Quero parabenizar também Clarissa Fernanda Ramos de Oliveira e, juntamente, seu orientador, Breno Cipriano. Infelizmente, também não está aqui, mas espero que venha. Essa premiação, ela começou, o primeiro ano foi em 2007, premiando os trabalhos elaborados em 2006. Então, estamos aí com 5 anos de premiação. Eu entendo que essa premiação, ela traz motivação, né, para os alunos fazerem o TCC, fazerem, né, o melhor que podem. Quando eu dou lá a disciplina, projeto de TCC, já deu algumas, eu sempre falo, eu quero que daqui saia um dos melhores TCCs lá, para ser premiado ano que vem. Enfim, eu acho que é uma motivação e também é um reconhecimento, Amanda e Clarissa, mesmo que singelo, do desempenho de vocês nesse trabalho. Outra coisa que eu acho que, assim, na verdade, todos os alunos que conseguiram elaborar e defender o TCC são vitoriosos, principalmente nesse contexto que a gente viveu ano passado de pandemia Covid-19. Então, acho que todos são vitoriosos, todos mereciam um prêmio, porque não está fácil mesmo. Mas aqui eu acho que vocês representam isso, né? Que seja como for, com todas as dificuldades, a gente está caminhando e está a universidade, o curso de gestão pública, produzindo coisa boa, né? E eu acho que vocês trazem esse exemplo aí com essa premiação. Então, eu desejo, estou curiosa aqui para ver a apresentação de vocês. Magna, estava dando os parabéns aqui para você, como orientadora da Amanda. Obrigada. Eu tive um problema aqui de internet, pode ser que estive falhando, que eu não consegui entrar antes. Mas estou super feliz com o reconhecimento ao merecido trabalho da Amanda. Então, vou aqui finalizando minha fala, curiosa para ver e conhecer um pouquinho do trabalho da Amanda e da Camila. Também foi o quê? Foi o centro acadêmico que elaborou aí a cartilha? Cartilha? Isso. Então, parabéns para vocês também. Vamos ver se traz aí essas melhores práticas. Vamos ver se ajuda para a gente incorporar alguma coisa e melhorar até o humor, porque tá difícil. A gente, os alunos, eu estou sentindo que a gente está em... Como é que os economistas dizem? Ganhos marginais decrescentes. Cada semestre vai ficando mais difícil sustentar esse home office, essa ERE, né? Esse ensino remoto emergencial.
Tá bem, gente. Um ótimo evento para a gente e boa noite aí para quem chegou depois. Vamos em frente aí. Ó, então, eu gostaria, então, em nome do colegiado, né, daqui a pouco passo a palavra também a Marlise para falar um pouquinho, de parabenizar especialmente, né, a Amanda e a Magna, e também a Larissa com o Breno, né, por esse prêmio tão importante, né. Então, fico muito feliz de estar fazendo esse evento aqui para homenageá-las, né, homenagear o trabalho de vocês. Reitero as palavras da Márcia, né, de que o contexto foi um contexto muito atípico, então vocês conseguirem fazer bons trabalhos num contexto tão desafiador, merece ainda mais, né, o nosso reconhecimento, a nossa homenagem, né? Nós já separamos aqui uma pequena lembrancinha para vocês, alguns livros, quando a gente puder se encontrar, nós os entregaremos, não é? Então, como uma pequena lembrança aí, né, desse trabalho de vocês, que merece ser aqui parabenizado, né, mais uma vez. Então, quero agradecer muitíssimo também, né, a Júlia, ao Henrique e ao Géser, que foram os responsáveis pela elaboração dessa cartilha. Trata-se de uma cartilha que nós fizemos aqui. Eles estudaram bastante aqui as respostas, assim, os questionários, né, que foram enviados, né, e aí nós recolhemos ali, eles fizeram uma síntese, né, a partir dessas práticas que foram ali identificadas e formalizaram num documentozinho, num documento, né, que sintetiza essas coisas e que sinaliza para a gente um pouco dessas boas práticas. Então, é a segunda parte do evento. Eu já aproveito para agradecer aqui, parabenizar o Géser, a Henrique e Júlia, e agradecer também a Marlise e ao Henrique, que fizeram leituras atentas e comentários à cartilha. Então, é um resultado de um trabalho coletivo, né? E agradeço também, né, a presença aí da Magna e de todos que estão aqui, o Henrique, né, todos que estão aqui para prestigiar esse trabalho. Então, agradeço muito, parabenizo novamente e passo a palavra a Marlise para também transmitir para vocês aí algumas coisas, né? Um abraço, gente, obrigado. Obrigada, Du. Gente, que bom, né? Que honra, que legal chegar até aqui, né? Eu acho que foram 10 TCCs, né, Eduardo? Era bom lembrar, né? De Sim. 10, a gente escolheu, né? A banca, né? Que inclusive eu quero agradecer aí ao professor Fernando Filgueiras também, a professora Mara Teles e o professor Eduardo Zauli, que constituíram a banca dessa avaliação, né, uma banca bem plural, heterogênea, e 10 trabalhos, né? Então, Amanda, Clarissa, muito orgulho mesmo, viu? Muita honra e muito orgulho de estar aí junto, trazendo esse momento de reconhecimento, né? De um trabalho muito bem feito, né? De uma trajetória aí na graduação em gestão pública, e de um futuro promissor, né, gente? 2 meninas, para mim é sempre importante valorizar isso, né? 2 gestoras, né, que já estão aí no caminho, e bem encaminhadas, né? Parabéns também, Magna, pela orientação, parabéns também ao Breno. 2 temas completamente distintos, achei super interessante, um tema da migração, o outro da cultura do estupro. Então, assim, ainda me orgulha mais saber que Breno foi meu orientando e agora está aí orientando também, né, os TCCs. É uma alegria. Parabéns, né, e vida longa aí nessa trajetória acadêmica para vocês, gente. Muito sucesso. A turma da cartilha ficou ótima, assim, eu acho que nós vamos trazer contribuições, né, os meninos vão apresentar aí, né, em linhas gerais, a cartilha, e depois todo mundo provavelmente vai receber, né, Eduardo, uma cópia para depois ficar aí vendo o que nós vamos aproveitar do material, e eu também deixo aqui meu agradecimento muito sincero, porque é um trabalho super, né, bem conduzido. Parabéns também, viu, Eduardo, pela força que você está dando aí para esses bolsistas, né, na condução dessa avaliação e desse monitoramento, né? E aí vamos em frente. Parabéns para todo mundo. Muita alegria de estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Marlise. Então, eu já passo a palavra então para a Amanda, né? Que vai expor para a gente
o trabalho dela, e logo na sequência, Clarissa, tá bom? Então, a palavra está contigo, Amanda. Gente, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada mesmo de estar aqui. Nem vou falar muito, senão vou ficar emocionada, mas realmente significa muito para mim. E muito obrigada a todos os meus professores, especialmente a Magna, né, que esteve comigo aí durante os 4 anos e meio praticamente da graduação. Então é uma honra muito grande e estar compartilhando isso com a Clarissa, que é minha colega de turma, né? A gente entrou juntas, estamos saindo juntas, então é muito legal estar aqui com ela. Eu vou apresentar o meu slide. Deixa eu ver se vai sair certinho. Acho que já tá dando, dá pra ver, não dá? Qualquer coisa, tá dando pra ver, não tá, gente? Só me confirma. Ah, sim. Tá? Ah, tá ótimo. Bom, então, como vocês já sabem, né, o meu trabalho, o título dele é o unilateralismo presidencial e a política de imigração no Brasil entre 80 e 2021. E o que me levou a estudar esse tema foram três assuntos principais. Primeiro, que é o conflito, né, crescente entre os poderes no Brasil. O segundo assunto, que a migração, além de ser um tema atual, ele é extremamente relevante, considerando os últimos contextos aí que a gente viu, os últimos acontecimentos, muitas migrações forçadas, principalmente aqui no Hemisfério Sul, nos países árabes. Então, ele é um tema relevante, tanto para mim pessoalmente, quanto relevante no mundo de forma em geral. E, por último, né, o terceiro motivo, eu vou fazer uma citação aqui, abre aspas. Eu disse para o Rodrigo Maia, com a caneta eu tenho muito mais poder que você, apesar de você, na verdade, fazer as leis. Eu tenho o poder de fazer decretos, logicamente decretos com fundamento, fecha aspas. Essa é uma fala do Bolsonaro, de 2019, que retrata a relevância que os decretos eles têm para os presidentes, apesar de muita gente não saber que os decretos eles têm toda essa influência dentro do governo. Então, esses 3 motivos me levaram a estudar o meu tema. E o meu trabalho ele foi baseado em 2 bibliografias principais, que é a bibliografia do unilateralismo presidencial e da política de imigração no Brasil. Quanto ao unilateralismo, eu destaco aqui o nosso sistema político, que vocês conhecem muito bem e sabem que nossa regra ali, principalmente aqui, destaco eleitoral, a gente vai ter, nós vamos eleger um presidente forte com um Congresso que é fragmentado, o que vai exigir que o presidente forme uma maioria no Congresso para que ele consiga governar. Ele vai formar o que em 88 o Abrantes chama de presidencialismo de coalizão. Com essa coalizão, além de resolver um problema, ele vai criar outros problemas, porque você precisa ali coordenar um gabinete e ainda fazer articulação com outros poderes. Então, a gente tem esses problemas de coordenação, o que alguns autores, aí, principalmente a Magna, que vai chamar do presidencialismo institucional, que o presidente ele vai começar a criar outros organismos para poder conseguir governar e controlar toda essa situação. Só que nem sempre, na verdade, as coalizões, elas sempre são as possíveis, não as ideais. Então, com isso, o presidente ele vai sim encontrar problemas apesar dessas saídas. E uma das saídas que ele tem é o unilateralismo, que é utilizar de um poder discricionário, onde ele não vai precisar do parlamento, ali, né, do Congresso, e nem também da autorização do próprio gabinete para instituir o seu governo. Então, a gente destaca aqui o unilateralismo, e aqui eu destaco, na verdade, os decretos, né? Os decretos como meio de contornar essa situação. E a política de imigração, eu utilizei uma definição da Aline, de 2019, também, que é aluna do nosso departamento, a tese, na verdade, de doutorado dela, onde ela vai definir a política de imigração como uma política que é multidimensional e que engloba a migração como processo ali de entrada e saída no país, a integração, que são os processos de assimilação desse imigrante no nosso país, e a cidadania como os processos mesmo de adquirir nacionalidade. Então, o Brasil ele tem um histórico de imigração, digamos que diverso, né? A gente tem imigração forçada ali com a escravidão, a gente tem imigração que foi estimulada na época do café com a vinda dos europeus, mas eu destaco aqui principalmente a partir de 80, que foi quando teve a primeira lei consolidada, que é o Estatuto do Estrangeiro, que foi na época da ditadura. Em 97, com a FHC, a gente tem
o Estatuto do Refugiado, que é uma lei, na verdade, à frente da legislação da época que tinha, porque o Estatuto do Estrangeiro ficou até 2017. Então, até há pouco tempo atrás, né, a gente tinha uma legislação completamente obsoleta sobre o tema. Então, meu trabalho está entre essas duas literaturas. A minha questão de pesquisa, diante de tudo que eu expliquei, eu quis entender se os presidentes eles interferem na política de imigração por meio das ações unilaterais, de forma mais específica. Eu acho que está travado o áudio. A Amanda voltou agora, mas travou, viu, Amanda? Acho que é dessa minha internet. Eu parei onde? Estava falando da questão de pesquisa aí. Ah, tá. Isso. Então, o meu argumento, eu quis entender, né, se ao longo do tempo, se essa emissão ela vai variar, né, ao longo do tempo, se a agenda do presidente, né, os interesses dele vão interferir e se choques externos também, alheios à vontade do presidente, vão afetar a publicação dos decretos. Para isso, eu fiz um estudo exploratório e descritivo sobre os decretos presidenciais na área de migração. Eu fiz pesquisa bibliográfica e documental, eu encontrei 14 leis sobre o tema e 98 decretos durante esse período. Eu fiz uma análise estatística, porque eu classifiquei todos esses decretos em regulamentares, administrativos ou de tratados internacionais, e também fiz uma análise qualitativa de decreto por decreto e lei por lei, para eu conseguir compreender o que de fato esses decretos estavam modificando. Então, entre 80 e 2021, eu encontrei mais de 19.600 decretos, mas apenas, 19.500 decretos, mas só 0,5% foram sobre migração. É um número muito baixo, que retrata, de fato, a saliência desse tema para o governo, porque o Brasil não tem um fluxo migratório tão forte como outros países, mas isso vai refletir mesmo no que a gente já acompanha. A maior parte dos decretos foram de tratados, seguidos de regulamentares e administrativos, e os decretos regulamentares, eles vão, para quem não sabe, assim, vai regulamentar uma lei, ou vai regulamentar um decreto, e o administrativo, ele vai ali dar mais noções para a política pública, porque os decretos, eles têm uma mudança alta no status quo das políticas públicas. Então, por meio do decreto, o presidente consegue ali alterar questões específicas da própria política pública. Esse gráfico ele vai mostrar para a gente a tendência temporal, né? A gente vê que tem algumas oscilações, e principalmente em 2000 e 2018, no governo FHC e Lula, é quando a gente tem a maior número de emissão de decretos, mas eu não posso, com esse gráfico, né, afirmar que Lula e FHC modificaram muito a política de imigração. Não posso falar isso porque eu preciso saber o que esses decretos estão modificando, porque podem ser que eles modifiquem questões muito rasas e não tragam mudanças para a política. Por isso que eu fui, além de fazer essa análise de quantitativo, né, eu fui analisar os decretos mesmo. Lula foi o que mais publicou decretos, seguido do FHC, Dilma, Temer, Sarney, Bolsonaro, Collor, Figueiredo e o Itamar. Então, como eu falei, esses decretos eles não me dão, de fato, um dado consistente sobre se teve mudança ou não. Então, rapidamente aqui eu vou falar. O primeiro governo eu coloquei o Figueiredo porque foi o governo que teve a lei do Estatuto do Estrangeiro. Então, é um marco importante, por isso que eu acrescentei a minha pesquisa. Ele refletiu, na verdade, o que era ditadura, então a gente tinha muita restrição à entrada de imigrantes, não foi nada diferente daquilo que já tinha no próprio governo da ditadura, enfim, toda aquela dificuldade, digamos assim. O próximo governo, que é o governo do Sarney, é um governo de transição democrática, então tinham muitas outras questões políticas envolvidas, a gente estava ali formulando uma nova Constituição, então não teve muita mudança nessa área, não teve muita coisa diferente, provavelmente mesmo por causa do contexto político e da transição democrática. Já o Collor, que é o primeiro presidente que assume eleito diretamente pelo voto,
ele não vai aprovar leis, mas ele vai aprovar uma parte de um estatuto do refugiado que tinha à época, mas ainda assim tinham muitas restrições. E, ao mesmo tempo, ele teve muitos problemas de coordenação, que é justamente o que eu coloquei lá no início. Ele tem problemas de coordenação com o gabinete dele, ele vai sair, né, do processo de impeachment, e aí o Itamar vai assumir um governo, um país completamente em crise, né, muitas questões políticas envolvidas. Ele vai sim colocar algumas mudanças administrativas, mas não muda muita coisa, e eu acredito também que pelo contexto político envolvido. O FHC, ele vai ficar ali durante 8 anos, ele vai colocar outras mudanças, e aí a gente começa a ver que além dessas mudanças que ele vai trazer, essas mudanças vão refletir aquilo que ele propunha como política externa. Então, ele começa a inserir o Brasil no cenário internacional, a gente vê mais tratados com outros países sendo assinados, então o Brasil começa a participar de organismos internacionais, e justamente isso a gente pode ver esse reflexo nos próprios decretos. Em 97, como eu falei lá no início também, ele promulga o Estatuto do Refugiado, que é um estatuto que estava de acordo com as leis internacionais, então foi bastante inovador para a época, porque ele coloca esse estatuto de forma integral, que é muito bom para o país. E também tem a questão do Mercosul, então o Brasil começa a entrar nesse cenário internacional. Já o Lula, quando ele assume, ele não traz mudanças administrativas muito significantes, só que ele coloca muitos tratados internacionais que vão mostrar a guinada, né, que a gente só falando da política externa do Lula. Ele vai começar a se aproximar ali dos países do hemisfério sul. Então tem muitos tratados com países da América Latina, países árabes, e é interessante porque justamente a lógica da política externa dele, ela é reproduzida nos decretos, então não tem muitas mudanças, mas ele reflete a política externa que o Lula propunha. Já a Dilma, ela tenta continuar isso, só que ela também tem 2 fatores que vão interferir, que é a crise política do segundo governo, tanto que o número de decretos do segundo governo dela cai consideravelmente em relação à migração, e também a entrada ali de refugiados por causa de problemas na Síria, no Haiti, na Venezuela. Então, acaba que ela tem essa interferência, esse choque externo, digamos assim, só que a crise política complica para ela tem que sair, porque é justamente no segundo governo que essas coisas começam, ela sai, o Temer assume, e 2 fatores aqui no governo Temer, primeiro, que é toda essa questão da política externa, né, desses choques externos, e a aprovação da nova lei de imigração, que não é uma lei do Temer, é uma lei de um senador, né, não foi ele que aprovou, mas foi durante o governo dele, o que obrigou ele a regulamentar a lei. Então, ele tem uma atividade alta, apesar do número, apesar de ficar pouco tempo no governo. Então, em 2018 é um ano importante, como eu tinha falado antes, justamente porque em 2017 é aprovada a lei, e sem falar que tem muitos contextos políticos, né, dos refugiados chegando. E outra coisa importante que começa no governo do Temer é a mudança do Brasil no cenário político internacional. Ele começa a se aproximar de países países mais poderosos, nos Estados Unidos, ele vai começar a se aproximar disso, e o Bolsonaro ele vai continuar isso. Quando ele assume, ele continua, dá continuidade à lógica do Temer, de aproximação com Canadá, Austrália, Japão. Inclusive tem um decreto que ele concede o visto de forma sem ser recíproca, que é o costume, para cidadãos do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. Então, depois dessa análise toda que eu fiz, o que eu entendi? Eu entendi que a agenda presidencial e os choques externos, eles estão extremamente relevantes para a publicação desses decretos. A agenda presidencial, que é entendida, né, como os interesses que vão nortear as ações do presidente. Então, se a gente pensar que o governo do Lula, ele tinha o interesse de se aproximar do hemisfério sul, então a gente vê isso nos tratados que ele estabelece. Se a gente parar para pensar, o governo do Figueiredo, a lógica na agenda presidencial era da ditadura, então era uma coisa restrita, tanto que se você pegar para ler, tem restrições sanitárias, então, tipo, tinha gente que não podia nem entrar no país por questão de ter uma doença mental, ou de ter alguma deficiência física, tudo isso é posto, continuando a lógica do governo. Além disso, a gente tem também o governo do Bolsonaro, por exemplo, do Temer, que tem essa aproximação com grandes potências, então isso também vai refletir
nos decretos de acordo com a agenda presidencial. E os choques externos, eles vão impactar a produção, mesmo que aquilo não seja prioridade do governo. Então, o Temer, ele foi obrigado a publicar muitas coisas porque foi publicado uma lei que precisava da sua regulamentação, assim como chegaram muitos refugiados, e havia necessidade de regulamentar ou de auxiliar essa nova fase ou esse acontecimento no país. Então, tanto questões políticas, que é, por exemplo, também o caso do Collor e da Dilma, que quer ou não vai influenciar, Itamar também pegando um governo mais complexo, Sarney, quando a gente tem a transição do governo. Então, são questões políticas que vão influenciar, sim, na produção. Com isso, eu concluí que, até 2017, a maior parte dos decretos ali era para contornar aquela política do Estatuto do Estrangeiro, que ela era obsoleta, ela, enfim, promulgava ali uma lógica da ditadura. Então, os presidentes tentavam, até 2017, contornar isso. E, como eu falei, eu identifiquei que a literatura de migração, ela fala que os fluxos migratórios, elas são importantes, muito importantes, né, e incidem diretamente na publicação de legislações sobre o tema. Mas eu quis, com o meu trabalho, eu consegui corroborar com essa ideia de que, sim, os fluxos migratórios, eles são importantes em relação à legislação sobre o tema, mas além dos fluxos migratórios, a agenda do presidente e os choques externos, questões políticas, elas também são importantes para a publicação de novas diretrizes sobre o tema, não apenas o fluxo migratório, mas a agenda do presidente, ela é importante. E, por fim, a gente tem como continuar também a pesquisa, né, falando principalmente em relação à assinatura desses decretos e uma possível comparação sobre o que os ministérios têm feito e o presidente tem feito, para a gente ver o que o presidente está modificando e o que os ministérios estão modificando, para a gente saber a política está mais dentro do próprio gabinete, do presidente, ou está de forma mais descentralizada com os ministérios. Falei rapidinho, mas é isso, gente. Muito obrigada a todos por me escutarem. Parabéns, Amanda. Muito obrigado, viu? Inclusive pelo respeito ao tempo. Agradeço. E já passo imediatamente a palavra para a Clarissa apresentar para a gente o trabalho dela. Parabéns, né, novamente. Ei, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer, parabenizar a Amanda também. Eu não esperava nada de diferente vindo da Amanda, sempre um aluno muito exemplar desde o início da faculdade, então muito mais que merecido, assim. E eu já queria iniciar agradecendo toda a banca também e avisar que eu estou, assim, gelada de nervosa, porque a Marlise está nessa apresentação, está na banca. Para mim está sendo assim, na hora que eu descobri que ela participava da banca, eu falei, gente, eu não estou acreditando que a Marlise vai ler meu TCC. Nossa, eu estou muito feliz, de verdade, juro, assim, está sendo uma honra para mim, de verdade. Então, obrigado, né, todo mundo, assim, pelo reconhecimento. Vamos começar a apresentação, então. Pode colocar, por favor, Amanda. Eu pedi para a Amanda apresentar, porque eu estou no trabalho. Será que ela travou? Eu estou colocando, vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, nós estamos vendo. Só que não está na apresentação de slide. Só falta ficar maior. Não, tá. Deixa eu ver, acho que travou meu computador, gente, só um minuto. Pera. Dá para ver agora? Tá, mas falta apresentar no slide. Aí, ó. Eu acho que você tem que habilitar a edição, Amanda. Aí, tá. Habilita a edição que eu acho que ele deixa. Ixi. Vou tentar de novo aqui, gente. Desculpa, acho que meu notebook... Tá.
Ai, Agora foi? Foi. Então, vamos lá, gente. O meu tema, né, foi em busca de uma compreensão sobre a cultura do estupro. Pode passar, Amanda, por favor. Tá, ainda que meu computador tá travando, tá? Mas vai passar, peraí. Tá. Eu vou começar a falar, então, para a gente não coisar muito, não, né, estender muito do tempo. A minha proposta para esse trabalho, gente, foi fazer, né, realizar uma comparação entre a percepção do crime, né, que seria, no caso, a vitimização do estupro, né, com o crime em si. Então, a ideia, assim, vocês vão ver na apresentação. Ver se vai dar certo agora. Ai, ótimo, agora deu. Então, pode parar aí. Então, primeiro, né, por que o tema escolhido? Primeiro, a vivência, né, que eu acho que todos os temas que perpassam em gênero e principalmente em feminismo tem muito essa questão da vivência, né, porque em questão de racismo também, né, tem muito essa questão da vivência, né, em que você transmite algo que de fato você vive também, né, então acho que foi muito interessante fazer essa correlação comigo mesma também, então para mim esse TCC ele foi um aprendizado para além de tudo, assim, eu realmente bebi de todos os textos, eu achei tudo assim maravilhoso, eu já tinha, né, sempre gostei de ler sobre literaturas feministas, mas esse TCC para mim foi muito especial, pessoalmente também. Então a ideia foi justamente pegar a vivência, porque a ideia de espaços públicos como lugares inseguros sempre foi uma vivência minha desde pequena. Sempre tive lugares públicos como lugares inseguros. E sempre evitei lugares públicos por serem inseguros, né? Evitei ou deixei de ir ou mudei horários por me sentir insegura. E aí, assim, me partiu a reflexão mesmo de da onde que vem essa insegurança, né? Do porquê que essa insegurança vem. E que, na verdade, essa insegurança é de um ser que é da minha mesma espécie e que é um ser humano, né? Não é um bicho, não é um monstro, é um ser que ameaça a minha segurança e que, na verdade, é igual a mim, né? Da minha mesma espécie. E tentar comparar, de fato, se essa percepção do crime, de fato, ela bate com o crime real. Que aí vem toda essa teoria da questão da dominação, né? Se, de fato, eu vou falar mais na frente, da questão dos espaços públicos e privados. Pode passar, mano. Então, a gente teve mudanças no percurso, né? Eu cheguei com várias ideias, assim, foi muito interessante, porque o Breno me deu essa liberdade para realmente propor e pautar toda a minha monografia, assim. A única coisa que eu falei assim, gente, podia ter feito era uma pesquisa de dados primários, a primeira, né? Mas quem sabe num próximo projeto eu consiga concluir isso. Mas a questão era justamente as discussões, né? A adequação ao tema e depois a entrega final. Pode passar, Amanda. E aí, no primeiro capítulo eu fiz uma discussão sobre gênero, né? E distingui o meu capítulo em 3 pontos, né? Novo conceito, campo do conhecimento e novo paradigma para entender as relações de poder. Então, estudei gênero como instrumento analítico, a primeira, a segunda e a terceira onda do feminismo, né? Em que a primeira tem a questão mais do determinismo biológico. A segunda, que fala sobre a questão do pessoal e político, foi uma frase, né? Que foi um marco, assim, da minha monografia, porque no início eu fiquei muito insegura com o Breno. Eu falei, nossa, Breno, será que eu vou conseguir transportar isso para ciências políticas, né? E essa frase do pessoal e político, para mim, foi o que eu usei para linkar a minha monografia inteira, porque eu ia e voltava, né? Eu ia no pessoal, depois voltava para o político, e essa frase que atravessou em tudo, assim, e foi, acho que, um marco para eu realmente entender e conseguir transpor mesmo para a minha monografia. E a gente fala do determinismo biológico, né? Em que existe toda uma adequação de questão do corpo, né? Então, discorro bastante sobre a questão do corpo também e o tanto que as funções do corpo foram interpretadas pela sociedade, aí que a gente vê a questão do gênero, né? De somar essa questão da função social, da função biológica com a função social, como se elas fossem a mesma coisa ou tivesse algum tipo de correlação.
E aí, então, né, surge o gênero como um campo do conceito mesmo, e até das ciências humanas. E eu falo tanto que o gênero é, em si, um campo inovador das ciências humanas, assim, e ciências políticas também, porque ao longo da história as mulheres foram excluídas de todos os espaços, né, inclusive da academia. Então, toda a construção política e acadêmica ela foi feita em um universo masculino, né? Todos assim, as coisas basilares e tradicionais, então, não foram incorporadas mulheres nessas discussões. Então, eu enxergo muito gênero como uma vertente extremamente inovadora nas ciências humanas e políticas. Eu acho que, e acredito, né, que é aí que tem que realmente, de fato, vir uma discussão. E aí aborda o gênero como um novo paradigma para entender as relações de poder, né? Como na questão de construções simbólicas, divisão sexual do trabalho, que tem muito aquela ideia de reprodução e produção da sociedade, né? Então a divisão sexual do trabalho ela vem desde os primórdios, também baseada na questão do determinismo biológico. Então, e tem muito a ver com essa questão de produção e aí mais tarde, né, com o capitalismo de acumulação de capital. Pode passar, Amanda, vou tentar ser breve. Aí eu, basicamente, né, tento explicitar um pouco mais sobre o primeiro capítulo, que foi onde eu tive uma discussão, né, um dos que eu tive uma discussão teórica um pouco mais densa, e aí pontua gênero, né, como a questão da diferenciação sexual, que parte, né, da diferenciação sexual, e como uma construção social, e que mais tarde não, né, e que se engloba também em toda uma, atravessa a questão de violência também, né, e lógicas de dominação e poder. Então, eu coloco mecanismo para legitimar o poder, né, gênero também, em que transforma diferenças em desigualdade e colabora, né, para a produção e reprodução da existência e essencialismo biológico. Pode passar, Amanda, por favor. E a hipótese, né, que eu pontuei, era, no caso, a cultura do estupro como um mecanismo de dominação masculina, que opera nos espaços públicos por meio das diferenças das percepções do risco do crime em que mulheres tentem ao frequentar esses espaços. E aí, foi como eu comecei a apresentar a minha aqui, né, a minha apresentação, porque justamente nessa ideia de limitante à liberdade feminina, né? Então, em que se coloca as mulheres, deixa bem claro nessa ideia de público e privado, e esse público e privado ele tem diversas definições em que eu pontuo na minha monografia, que vai desde o âmbito político à privacidade, ao âmbito da casa, da família, da sociedade, do trabalho. Então, isso pode flutuar também. Pode passar, Amanda, por gentileza. Pode passar. E aí vem a dicotomia do público e privado, né, que é onde eu pontuo justamente essa exclusão das mulheres, que aí a gente volta naquela definição do pessoal é político, né, em que houve uma divisão bem clara e exclusão da vida política e esfera pública. E enquanto eu falo esfera pública é também como espaços acadêmicos e de saber também, né, e por isso que eu acho que é um campo tão inovador nas ciências políticas também. E foi uma divisão importantíssima na época, né, para a manutenção da vida social. E enriquecimento também, né? Enriquecimento e acumulação de capital. Então, o espaço público era visto como um espaço... E na minha monografia eu pontuo também a questão de tanto que isso vem também das sociedades gregas, né? Então, o espaço público era a polis, né? O lugar do saber, da liberdade, da vontade política. E o espaço privado era o da escravidão, né? Onde não tinha nenhum tipo de... não era o não cidadão, né? E onde as mulheres e os escravos... Mulheres, escravos e crianças ficavam. Então, e tem toda essa relação, né? Da criação da igualdade a custas de relações desiguais. Então, de qual igualdade a gente está falando, de qual liberdade a gente está falando, e de qual privacidade a gente está falando e para quem, né? E aí tem na minha na tese eu pontuo muito bem essa discussão sobre a privacidade, né? De quem tem esse direito à privacidade? Se a privacidade ela se encontra no lar e o único espaço em que a mulher, na verdade, assim, o espaço destinado à mulher é o privado, é o lar, aonde que ela tem o seu direito à privacidade? Aonde que o seu direito à privacidade ele é garantido, né? Então, e localizar o núcleo familiar privado como uma instituição política e econômica, né, que gera lucros, né, e que acumula capital também. Pode passar, Amanda, por gentileza.
E aí eu coloco, pontuo também nessa questão da ética do cuidado, em que se coloca como o cuidado como algo inerente à mulher, justamente por, né, toda essa história de determinismo biológico. Então o cuidado ele é visto como algo inerente à mulher, e a sociedade não se responsabiliza, né, nem pelo cuidado e principalmente da cuidado da prole, assim. E aí eu, de novo, eu linko essa questão do pessoal e político, em que se tem governantes que não tem nenhum tipo de criação ou ideia do que é se cuidar, né? Que é, assim, você tem um cuidado na esfera privada e a questão da administração de bens sociais com pessoas que não têm nenhum tipo de vinculação ou ambientação com essa ética do cuidado, assim. E o tanto que isso também é mantenedor para questões econômicas mesmo. E aí, só um último pontinho, né, que eu adoro a Pateman, que ela fala dessa questão do contrato original e do contrato sexual, né? Que o contrato original ele é uma história de liberdade e o contrato sexual ele é uma história de exploração. E ambos não são intrínsecos um ao outro, assim, eles não existem fora um do outro, assim. E eu pontuo, né, exploração da efetividade. Na minha monografia também eu discorro, né, sobre essa questão da liberdade, liberalismo, e numa das minhas conclusões é sobre a questão de que toda essa ideia de liberdade, todos os preceitos tradicionais de liberdade e privacidade, na verdade, eles foram formulados por homens que tinham esposas em casa. Então, não da forma como, né, as formulações políticas tradicionais não foram pensadas para caber, né, na estrutura em que pessoas que têm filhos e cuidam dessas pessoas sem nenhum tipo de amparo. Pode passar, Amanda, por favor. E aí eu abordo, né, a questão da cultura de estupro, né? Eu achei muito interessante porque eu queria abordar a cultura de estupro, na verdade, meu primeiro e meu segundo capítulo, para mim, que foram uma aula, assim. Eu tive que pontuar várias coisas antes de fato conseguir falar sobre cultura de estupro, e foi fantástico para mim. E aí, né, aí a gente entra nessa questão de relações de poder e dominação. E aí, eu não sei falar, gente, não sei se é Beauvoir, ela é francesa, não sei. Mas ela pontua, né, que o mundo sempre pertence aos machos e percebe que se uma das partes é privilegiada, ela domina o outro. E tudo faz para mantê-la na opressão. Compreende-se, pois, que o homem tinha tido vontade de dominar a mulher. Mas que privilégio permitiu satisfazer essa vontade, né? Na minha monografia mesmo eu pontuo várias questões do porquê explicar ou porquê entender as formas de opressão, mas a gente não consegue chegar ao porquê desse sentido da opressão, né? Não conseguir chegar do porquê, né? Ninguém consegue explicar. Então só, né, tem a vontade, né, de dominar a mulher do que garantiu. E uma dessas armas eu pontuo que é o falo, né? Que é a questão peniana mesmo da violência. Então, o estupro, né, a descoberta masculina de sua genitália poderia servir como arma de coerção, e aí a gente pontua todos os danos psicológicos e emocionais causados frente ao estupro mesmo, né? O sexo com a relação intrínseca com o poder, né? A gente não precisa falar, né? A gente está aqui cheio de cientistas políticos, assim, essa questão da dominação e o sexo estão muito relacionados. A própria construção da sexualidade masculina como agressiva, né? Então, essa coisa muito fluida entre sexo e estupro, né? Principalmente onde se nasce a questão da heterossexualidade, né? Então, se confunde muito essa questão de estupro e sexo consensual. Vou tentar, né, ir breve. E ao longo de toda da minha monografia, eu tento fazer uma construção bem clara dessa questão do público e privado, né? Em que o público é o desconhecido, o privado é o familiar, da família, aonde do aconchego, né, dessa ideia romântica, em que a mulher se sente segura e esse é o lugar dela. E tudo corrobora para que ela fique no espaço privado. Pode terminar, pode passar, mano. E então, aí eu coloco, né, a percepção do crime versus reais taxas de vitimização, né? Eu tento fazer essa comparação em que eu abordo, né, sobre uma pesquisa sobre a percepção dessas pessoas, dessas mulheres, né, com relação ao crime, em que todas elas abordam o espaço público
em um lugar que elas sentem que não as pertencem, que elas se sentem extremamente inseguras. E com as reais taxas de vitimização, que vai ter os dados mais para frente. Então, todas elas abordam estratégias de prevenção utilizadas em excesso, né, que se tornam hábitos, e que muitas delas não percebiam que eram hábitos, assim, e aí vem essa questão da limitante, a liberdade, né, o direito mesmo de ir e vir, assim, e que acarreta em consequências inquestionáveis e no geral, assim, tanto de questões práticas, né, do dia a dia, como de que é aquela ideia, né, de não ensinar meninas a serem corajosas, né, imperfeitas. Então, tem muito essa questão também de não sentir que o mundo, né, o espaço, e eu coloco o espaço público como no geral, né, de se apoderar do mundo mesmo, e não só de ficar ali reclusa à sua casa e achar que só ali é o espaço seguro. E aí, pode passar, Amanda. E aí, nessa questão, vou apresentando os gráficos, né, sobre a questão do assédio também como um mecanismo de coerção desse espaço público. Coloco o gráfico, um dos estudos que eu usei foi o do Chega de Fio-Fio, feito aqui no Brasil, com as faixas etárias, né, e com o período em que elas mais sofrem assédios. No caso aqui foi na parte da tarde, pode passar, Amanda, por gentileza. Ixi, travou. E aí, no caso, tem a faixa etária, né, o que corrobora com a minha primeira pesquisa, né, do primeiro dado que eu abordei na percepção do crime, em que mulheres, né, jovens, são as que mais sentem esse medo do crime, assim, e a percepção, de fato, na questão de questões de assédio na rua. Pode passar, Amanda. Clarissa, você pode ir concluindo, por gentileza? Claro. E aí, Obrigado. concluindo, né, gente, que foi essa questão do crime, né, em que, na verdade, a maior taxa dos crimes, né, de vítimas de estupro e estupro de vulnerável, e aí vocês veem no gráfico, que 85,7% é no espaço privado, não é no espaço público, né, é feminino, né, eu peguei o dado errado. No espaço público e não no espaço privado e não no público. O público é feminino e a maioria é de estupro de vulnerável. Então, toda essa percepção do crime que foi montada ao longo da monografia, com a confrontação dos dados reais, isso cai por terra. O que corrobora mais ainda o tanto que essas próprias percepções são para manutenção do status quo, né? Porque a partir do momento em que você percebe uma coisa do que de fato é, né, você ataca e acha que são maneiras diferentes. E mesmo assim, tudo isso continua sendo formas de opressão e de manutenção das mulheres no espaço privado, de exploração e de violência. Acho que consegui terminar. Obrigado, Clarissa. Então, eu agradeço, né, a Clarissa e a Amanda pelas apresentações interessantíssimas aqui dos seus trabalhos, né? Uma noite muito agradável. Quero passar logo a palavra, né, para a equipe do monitoramento do R, a Júlia, o Henrique e o Gese, né, que vão fazer aí uma breve exposição sobre a cartilha e também convidá-los a responder um questionário que nós vamos fazer para o monitoramento do R. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá bom? Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer, né? É um privilégio, em nome de toda a equipe de monitoramento. O Géser, infelizmente, ele não conseguiu vir, então quem apresentará vai ser eu e o Henrique, que compomos a equipe de monitoramento. É um privilégio, né, esse evento, principalmente prestigiar nossas colegas mais avançadas de curso, né? Então, assim, eu acho incrível. Parabéns pelo tema e pelo projeto. Então, a gente vai dar o início à apresentação do lançamento da cartilha e da avaliação do questionário do R.
Obrigada, Henrique. Vamos lá. A cartilha ela foi elaborada durante o contexto de pandemia, né, a crise pandêmica, e a emergência da adoção do ensino remoto emergencial, que apresentou alguns lapsos, né, e desafios em relação ao ensino-aprendizagem. Aí, a partir disso, a gente foi criado, devido à orientação da Prograde, um grupo de monitoramento para a gente avaliar esse projeto que desenvolveu, né, através do Programa de Desenvolvimento da Graduação, que a gente deu início ao projeto de monitoramento do R. Pode passar. Aqui um pouco da composição da equipe, que hoje somos eu e o Henrique, né? O Géser, infelizmente, ele teve que sair. O Géser, ele é estudante de graduação. Eu sou estudante de graduação de gestão pública. Opa! E o Henrique também é de graduação. Desculpa, o Géser é pós-graduando em ciência política. A coordenadora, né, a professora Geralda Miranda, e o nosso tutor responsável, com toda a maestria, o professor Eduardo Moreira. Pode seguir. Henrique, seu microfone está mudo. Agora tá dando para ouvir? Certo. Tá, joia. Deixa eu só voltar aqui para a tela inteira. Mas antes, né, gostaria já também de agradecer essa oportunidade de dar parabéns à Amanda e à Clarice pelos excelentes trabalhos, né, é sempre bom esse reconhecimento. E como a Júlia já apresentou aqui, nesse contexto é interessante até falar, né, que, bom, todo mundo sabe que o monitoramento, que o semestre passado, né, o ensino remoto emergencial na UFMG começou em agosto, mas talvez pouca gente sabe que em novembro foi iniciado, como a Júlia falou, o projeto de monitoramento, né, do ensino remoto emergencial. E de lá para cá, nesse meio tempo, ao longo desses 3 semestres já que a gente está atuando, a gente atuou principalmente em 2 frentes, né? Em relação ao monitoramento, a gente buscou, antes de tudo, dar apoio e suporte aos discentes, porque o cenário do ensino remoto emergencial tem vários desafios, assim, não só de adaptação com essa nova modalidade, mas também até de acesso a ela, né? Então, se a pessoa, de repente, ela tem dificuldade de acesso à internet, o equipamento não permite acessar as aulas no Teams, a partir daí, ela já está excluída do processo, né, do ensino remoto emergencial, e ela não consegue nem experimentar os outros desafios ainda por cima. Então, esse monitoramento, esse suporte, esse apoio ao discente, ele é muito importante. Então, ele tem sido efetuado através do quê? Da busca ativa. A busca ativa é um processo no qual os docentes, seja através da demanda, ou seja através, né, de uma própria busca deles, eles passam, seja para a equipe de monitoramento ou através do colegiado, os alunos que estão infrequentes nas aulas. Por quê? Os alunos que estão infrequentes provavelmente são os alunos que estão tendo dificuldade, e são os alunos que precisam de mais cuidado. Então, a equipe de monitoramento, ela atua no sentido de entrar em contato com esses estudantes e com essas estudantes e fazer o direcionamento, seja para o colegiado, seja para o departamento de tecnologia da informação, ou seja, até mesmo já tirando dúvidas ali dentro do que a gente tiver condição de responder. Semestre passado, a gente já entrou em contato com 18 discentes e já vamos entrar em contato com mais ao longo desse próximo semestre, do semestre atual. E uma outra vertente que a gente trabalhado, em paralelo com o monitoramento, é a avaliação. A avaliação, na verdade, ela se iniciou antes, né, da equipe de monitoramento ser formada. Em setembro de 2020, né, já foi aplicado no questionário, foi elaborado, me corrija se eu estiver errado, mas pelo professor Eduardo, pela professora Marlise e pela professora Ana Carlos, né, e foi rodado esse questionário ainda no primeiro semestre, e diante dele a gente buscou tentar algumas adaptações para que ele seja ainda mais formativo, né, no processo sempre de aprimoramento. E eu vou deixar para falar o questionário um pouquinho mais para frente, mas as atividades envolvidas foram mais nesse sentido, de monitoramento, apoio e suporte
aos discentes e de avaliação através do questionário, mas também nos desdobramentos disso, né, que vão se dar principalmente agora, nesse momento, no dia de hoje, com o lançamento dessa cartilha de boas práticas, que foi, né, fundada em cima dos questionários. Mas só queria falar ainda sobre isso, que se tem um curso na FMG, que eu sei que a comunidade acadêmica tem condição de prestar ótimas contribuições, né, tanto na implementação, no monitoramento, na avaliação de uma política pública que é o ensino remoto emergencial, é o curso de gestão pública. Então, eu sei que deve estar assim, pipocando de ideias aí entre professores, entre discentes, sobre como aprimorar esse processo. Então, eu convido todo mundo mesmo a mandar e-mail para a gente. Aqui tem um e-mail, monitoramento.ere.gp@gmail.com. Às vezes tem uma ideia, tem uma dica de como aprimorar ainda mais esse processo, pode mandar para a gente. Se quiser conversar também, a gente está super aberto. Acho que todas as contribuições vão ser muito positivas nesse sentido. E agora a Júlia vai falar um pouquinho da cartilha, como ela se inseriu nesse processo. A gente te devolve a palavra, Júlia. Obrigada, Henrique. Então, com esse apanhado de atividades envolvidas por nós, conseguimos ter uma certa base, né, para criar um conteúdo de qualidade que busca atender tanto os docentes, tanto os discentes. A ideia surgiu como uma forma de prestar apoio para a adaptação e aperfeiçoamento das práticas, tanto dos professores como para os estudantes durante o tem esse problema assim, durante o contexto da pandemia. Com base no levantamento de dados, como o Henrique pontuou, o estudo de questionários de avaliação e o monitoramento do R, também como os relatórios da Prograde, e através da busca ativa que foi realizada, conseguimos identificar uma série de medidas adotadas tanto por os estudantes quanto os professores que proporcionassem um aproveitamento mútuo, né, que buscasse valorizar e incentivar a otimização dos resultados do ensino-aprendizagem remoto. Aí pode passar. Dessa forma, o conteúdo da cartilha ele foi dividido entre principais pontos relativos ao projeto, né, que a gente queria fazer toda uma estruturação para a gente mostrar o cuidado que a gente teve de desenhar o escopo, de mostrar as atividades desenvolvidas, os problemas identificados, desde a parte da leitura e análise do questionário. Outro ponto que a gente queria é identificar as boas práticas, que assim é um contexto muito difícil, cada um, né, com sua particularidade tem a sua dificuldade, e a gente queria mostrar a adoção das boas práticas. Então, assim, foi um trabalho muito enriquecedor. E o último, né, alguns mecanismos de ajuda, tanto para docentes e discentes, durante a pandemia. Nós trabalhamos, só dar bem foco nisso, nós trabalhamos para construir um conteúdo visual e fácil. Isso foi bem reforçado com o professor, para o acesso, né, que seja amplo, que as pessoas consigam pegar, ler e ter curiosidade. Então, assim, foi pensado minuciosamente para todos e esperamos que todos gostem, né? E estamos, como o Henrique falou, né, estamos abertos a diálogo, qualquer dúvida e qualquer contribuição. Obrigada, Henrique. Pode continuar aí. E esse é o lançamento... Obrigado pela fala, Júlia. Bom, e para fechar, falar só um pouquinho sobre esse questionário, né, da importância dele, costurando tudo com o que a Júlia já trouxe, e eu também anteriormente. Gente, esse questionário, ele assim, não tem como falar a importância dele nesse momento, porque ele, apesar do nome, ele não é meramente um questionário de avaliação, no sentido de ser apenas diagnóstico, assim. Ele é muito mais do que isso. Por quê? O que a gente quer não é apenas saber o status, o que está funcionando agora e o que não está. Mas, a partir das respostas, tanto dos discentes quanto dos docentes, e com essa reformulação que teve no questionário, agora a gente vai ter um campo de atuação que vai ser muito mais voltado para proposição, e não apenas diagnóstico. Então, a partir da resposta de cada um e de cada uma, que a gente vai conseguir ver quais são os problemas que estão sendo enfrentados, né, com que intensidade
também eles estão sendo enfrentados, o que é que está funcionando, o que não está funcionando, o que é que tem potencial, né? Além dessas ideias todas, né, que eu falei, que eu não tenho dúvida nenhuma que várias pessoas na nossa comunidade têm várias ideias boas, né, nesse processo de implementação do R. Então, o questionário é importante para isso, porque, principalmente se você, né, estudante, ou professor também, se você está tendo dificuldade nesse processo, é um motivo a mais ainda para você responder. Porque, como eu falei, não é só um diagnóstico, mas isso vai apontar os caminhos que a gente vai poder buscar, as alternativas, as ferramentas, os melhoramentos que a gente vai poder buscar no ensino remoto emergencial, com certeza eles vão ser muito bem amparados pelas respostas dos questionários. Então, assim, não deixe de responder, chamem também, né, os colegas, convidem todos a responder o questionário, e acredito que o Eduardo ainda vai também enviar pelo e-mail, né, do curso, para todos com o link. Acho que vai ficar disponível por uma semana. E aqui a gente também colocou os contatos importantes, porque nesse momento também a gente sabe que durante o ensino remoto, às vezes você tem... às vezes fica tudo mais distante, né? O próprio contato com o colegiado, com professores, com outros estudantes. E é importante saber onde estão esses canais, então, tanto da coordenação, quanto da secretaria, né, do próprio KGP, com a ouvidoria, e a própria equipe de avaliação e monitoramento da RE, que está sempre disponível para qualquer questão, qualquer sugestão. Então, acho que era mais ou menos isso que a gente queria trazer para vocês. Se a Júlia quiser complementar também com alguma fala, você pode interromper, mas a princípio era isso. Vou interromper o compartilhamento aqui. Bom, e aí, agora acho que eu devolvo a palavra, né? Abro a palavra, né? Para quem quiser se manifestar, comentar. Então, todos são agora bem-vindos e bem-vindas a interagir. Obrigado, Henrique. Obrigado, Júlia. Então, tá aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Estou. Só um batom. Eu gosto de maquiagem, menina. Alguém tem alguma pergunta? Ou contribuição? Tem algum microfone aberto aí? Tem. Ai. Ei, Ó, gente, então é isso. quero só fazer uma fala rapidinho. Por favor, Henrique. Que a gente está passando de tempo também, né? Mas eu queria aproveitar para parabenizar a Amanda, a Clarissa também. A Amanda, aí, durante a graduação, foi uma longa parceira do KGP. Também conversei com ela há um tempo. Durante a apresentação dela, eu estava lembrando sobre essa vontade dela trabalhar com esse tema de migração. E é muito bom, muito interessante. Fico muito feliz dela ter conseguido materializar isso no TCC e ter sido TCC premiado, né? Então, isso já mostra muita coisa. E a Clarissa também, tive algumas aulas com ela, a gente teve alguma interação muito boa, participou de alguns da Câmara Interativa de Debates do KGP, então, muito parabéns também, e é muito interessante ver nessa perspectiva, né, a cultura do estupro com a gestão pública, como se relaciona, como também é um problema de segurança pública, e a gente tem que voltar os olhos para isso. E agradecer aqui também o Henrique e a Júlia, por essa cartilha, e também, né, aí sobre a coordenação do Eduardo, o cuidado de fazer também voltado para os docentes, não apenas para os discentes, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, meu Deus, o aluno, mas também às vezes o professor está ali perdido, né? Tem aquele costume de sempre estar na sala de aula, ver esse momento atípico para todo mundo e ter que se adaptar em tão pouco tempo, sem nenhum planejamento prévio, é muito complicado. E é isso, eu queria agradecer os alunos que estão aqui presentes, né? A gente fez uma divulgação pelo KGP também, o tempo está apertadinho, então não vai dar para a gente ter um debate mais prolongado sobre o R e sobre as experiências das meninas, né, que defenderam o TCC aí nesse ensino remoto emergencial, mas fica aí aberto também todos os canais para todas as contribuições pelo KGP, porque na medida do possível a gente vai repassando e tentando
ajudar na melhora do ensino-aprendizagem nesse ensino remoto emergencial, né, que é novo para todo mundo e é muito desafiante para todos. Então é só isso. Obrigado, gente. Boa noite. Então, quero agradecer novamente a presença de todos, de todas, de todos. Parabenizar novamente, né, a Amanda e a Clarissa pelo prêmio, né, assim como Magna e Breno pela orientação. E parabenizar também o Henrique, a Júlia e o Géser, né, que com muito carinho se dedicaram para fazer essa cartilha para vocês e para nós, né. Espero que ela seja bem útil, né? E convido a todos também para responder o questionário. Nós vamos circular na segunda-feira, porque é sexta, né? Eu acho que não vale a pena gastar 3 dias agora, então na segunda a gente circula, tá bom? É um questionário cuja resposta é muito importante para a gente seguir aí coletando, né, as informações importantes para a gente ir aprimorando esse momento tão singular que estamos vivendo. Então é isso, gente. Desejo um ótimo final de semana. Um abraço apertado em todos vocês. Gente, bom final de semana. Todas. Sim, bom final de semana. Só um adentro. O link foi enviado aqui pela cartilha. A gente também vai repassar a cartilha pelo e-mail, também vai divulgar dentro do RGP também, mas o link está aqui no chat. Aí vocês podem conferir a cartilha. E muito obrigada, assim, pelo espaço. Valeu, evento. Parabéns, gente. Um abraço. Beijo. Muito obrigada. Bom final de semana. Um abraço para vocês. Tchau.